Paz e bem, nono ano. Agora a gente vai, certo? Vai ser atividade, tá? A aula. Vocês vão ler as páginas 110 a 113 do livro, que tem uma reportagem de divulgação científica. Após a leitura dessas páginas, vocês vão responder um chamado fichamento, que não é bem um fichamento, porque eu só coloquei fichamento porque é uma mistura de resumo com fichamento, enfim. Aí é em formato de formulário com 10 questões para fechar o entendimento do texto, que é um texto longo, porém é um texto agradável de ler. Eu particularmente achei um texto bom, traz curiosidades, né, sobre essa questão do espaço, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Oh, Deus. Aqui, ó. 110. Aí aqui no caso, tava usando aqui. No caso aqui, você tem um texto que se trata da reportagem de divulgação científica. Então, é em formato de reportagem que divulga textos científicos, certo? Intitulado Rumo à Próxima Centauri, referente à estrela Centauro, né? Essa estrela é conhecida por abrigar um planeta que pode ter água e vida. E aí ele está mostrando como é que faria para chegar nessa, no caso, nessa estrela, né? Como é que seria? E aí ele começa a introduzir o texto, falar de um planeta habitável, enfim. Vocês vão fazer essa leitura. Dentro dessa leitura, vocês vão ter algumas ilustrações para ajudar, tá certo? Quem tem o livro virtual, dá um zoom aqui, ó. Vai dando zoom, que aí fica bem, ó. Tá vendo? Fica bem legível, tá certo? Aí aqui eles trazem um contexto histórico da tecnologia utilizada na década de 50, nessa corrida espacial, os projetos, a questão da velocidade da luz, certo? Que poderia usar, no caso, como chegar a ser mais rápido que essa velocidade ou ser igual. Aí algumas teorias, aí tem a teoria da dobra espacial, que aparece inclusive em Hollywood, né? Em outros filmes também essa teoria já apareceu. Aí aqui tem, né, como é que seria, no caso, atravessar o espaço a uma velocidade maior que a da luz é impossível, mas dobrar o espaço encurtando na prática uma distância descomunal é algo que as leis da física permitem. E só com elas será possível chegar à próxima em menos de 4 anos. E aí vem toda aqui questões informativas de curiosidade, tá certo? Os tipos de tecnologia, como eu falei, que são usadas. Aí também tem aqui a opinião um pouco do jornalista, né, de quem escreveu no caso a matéria. Ó. Um detalhe desconfortável é que, usando os lasers para acelerar, os cientistas não têm muita ideia de como poderiam frear uma nave uma vez que ela chegasse ao seu destino. Não é bem um motivo para desistir. Aí, assim, tem sempre, assim, trazendo uma personalidade, tá certo? Tem também vocabulário no texto. Aí aqui ele traz novamente uma reflexão. Parece ficção e ainda é ficção. Mesmo assim, laboratórios no Reino Unido, na China e nos Estados Unidos têm testado os protótipos de M-Drives. Na NASA, em particular, o físico chamado Harold White trabalha só com essas coisas loucas que supostamente não deveriam funcionar. E aí vai, aí ele vem trazendo, né? Projetos, a questão do espaço, eu creio que seja física quântica também que ele fala. Aí tem mais aqui, ó. Ó, ainda assim é frustrante saber que o universo nos impõe um limite de velocidade absoluto. Aí ele tem um olhar bem científico em relação ao universo, não é só uma mera descrição. Ele se coloca aqui, né? Quem escreveu o texto. O limite da velocidade da luz é a imposição da teoria da relatividade geral, a melhor compreensão que temos de como o tempo e o espaço funcionam. Então, não tem jeito, o limite de 300 mil quilômetros por segundo jamais será revogado. Ele coloca que não pode ser maior que isso, mas que, enfim, né? Poderia acontecer de a gente conseguir chegar igual à velocidade da luz. Aí ele fala de Albert Einstein aqui também. Segundo ele, o espaço não é fixo, imutável, ele é como o tecido.
tá? Aí aqui, o conceito da dobra espacial que eu falei foi usado na série de Star Trek e na Jornada nas Estrelas. Ele usa algumas expressões informais também, por isso que o texto não é tão pesado. Ele é longo, mas ele não tem uma linguagem, particularmente, eu não acho tão pesada. Aí aqui, ele dá a hipótese, né, que poderia, por exemplo, criar uma geometria de espaço-tempo compatível com isso. Em relação a essa dobra do tempo, há uma notícia que seria preciso um total de energia equivalente à massa do planeta Júpiter. Porque quando eles criam um projeto, eles sempre se empacam, né? Eles empacam nessa questão de quanta energia gastar e como produzir essa energia, certo? Aí eles ainda estão um pouco longe, né? De fazer com que eles produzam tanta energia para poder viajar no espaço. E aqui ele lançou uma pergunta, ó, quem sabe não iremos comemorar o primeiro século de exploração espacial em 2057 com o lançamento da primeira nave interestelar. Aí aqui foi lançado em 2016 na revista Super Interessante essa reportagem, tá? Salvador Nogueira. Gente, vocês têm que ler isso aqui, porque isso aqui é o texto introdutório, é o gênero textual que a gente vai estudar, reportagem. Eu não coloquei reportagem, tem no capítulo anterior a esse, mas eu quero primeiro trabalhar os textos para depois a gente estruturar o gênero, tá? Quando vocês terminarem de ler esse texto, aí vocês vão responder isso aqui, tá? Que eu chamei de fichamento. Coloca o endereço de e-mail, tá bom? Essa pergunta aqui tá solta. Joga ela fora. Aí o primeiro você vai colocar assunto principal. Então, o objetivo desse fichamento é você extrair as informações principais do texto. Então, qual o assunto principal que foi abordado nesse texto, okay? Nessa reportagem. Depois, você vai listar as ideias principais. Exemplo de uma ideia. Uso da velocidade da luz como meio de chegar mais rápido. Isso é uma ideia. E tem durante o texto várias ideias. Quais questionamentos aparecem? Então, eles aparecem em forma, durante o texto, de argumentos, de reflexão. Aí você coloca lá 2, 3 questionamentos, tá certo? Qual conceito que apareceu em um filme é abordado na reportagem? Então, qual conceito que apareceu em um filme é abordado na reportagem? Eu li lá com vocês. Objetivo dessa reportagem. Então, qual é o objetivo desta reportagem? Fonte da reportagem. Então, qual a fonte? Para que servem as ilustrações? Você achou a linguagem acessível? No caso, você achou a linguagem compreensível? Explique a expressão mundo das ideias. Então, o que é que significa mundo das ideias? Resuma com suas palavras o que você achou do texto e a importância deste para a comunidade científica. Gente, digamos assim, professora, eu não me interesso por corrida espacial, eu não me interesso por nada de astronomia, nada de questões de planetas, estrelas, mas eu estou falando da comunidade científica. Você tem que dizer qual a importância. O porquê é importante esse tipo de texto? Por que esse texto é importante? Tá certo? Então, vocês vão responder e enviar para mim, tá? Pessoal, veja bem, eu ainda estou esperando, no caso, os blogs, não é? De vocês e os vlogs. Então, eu recebi alguns por e-mail, já respondi. Recebi pelo YouTube, né? Estão de parabéns. E recebi pelo próprio formulário. Alguns eu mandei reescrever porque estava faltando pontuação. Não é que é porque é um blog que vai ser algo sem uma ortografia legal, né? Sem uma formalidade, tem que ter. Aí tem que reescrever, falta maiúscula, letra maiúscula na palavra, falta pontuação, enfim. Então, assim, o que eu posso dizer? Vocês estão, apesar da nossa distância, eu estou percebendo que vocês estão menos dependentes na produção textual. Tá? Como a gente na sala de aula a gente ficava no feedback, vem caderno, devolve, tá? Era muito mais assim, corredor, botava o caderno, corrigia, sentava. Aí eu acho que a distância criou, querendo ou não, ou sem querer, uma independência. E eu notei que vocês estão melhores nos textos em relação não só à questão estrutural, mas à questão do gênero, tá? Então, tipo assim, no universo de 40 e poucos alunos,
Um ou dois fugiram do tema encontro social, por exemplo, certo? Então, assim, no caso, vocês, nesse sentido, estão de parabéns, porém, tem que mandar mais, né? Mais gente tem que mandar os textos para eu corrigir. Quando eu corrigir o texto, eu ver que eu identificar que aquele texto não precisa de uma reescrita, não tem problema, tá? Por quê? Porque na sala de aula, quando a gente estava presencial, a gente tinha um dia para reescrever, ou eu mandava vocês reescreverem em casa. Só que, se você entregou um texto para mim, no caso o blog, e o blog ele tá sem erro ortográfico, com a estrutura ok e está de acordo com o gênero, não precisa reescrever, certo? Tá bom, gente? Então, faça essa atividade de fichamento desse texto, leiam o texto primeiro e também tentem colocar as atividades em dia do livro, tá certo? Daqui a mais ou menos uma semana eu falo para vocês qual vai ser a nossa próxima redação, tá bom? Porque vocês ainda estão terminando o blog e o vlog. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos, até sexta-feira, tá? Sexta-feira será, quem sabe, faz ao vivo, né? Até mais.